amores! Bem-vindos a mais um podcast da Mai. E hoje temos uma convidada muito especial, linda, querida, que veio aqui no nosso pod contar o testemunho dela, que é a Ana Paula Costa, ex-BBB, linda, jornalista, muito linda, gente, um amor de pessoa. A gente ficou conversando aqui nos bastidores e ela tem muita coisa pra contar pra gente. Né, Ana? Sim, oi, gente. E aí, me conta, eu quero saber um pouquinho, antes de tudo, sobre a sua participação no BBB, que o povo super tem essa curiosidade em saber, né? Todo mundo quer saber. Sim, todo Então mundo me quer conta. saber. Até tive que aprender a lidar com isso, Nossa, porque imagina. na maioria das vezes fica uma coisa assim, eu fico meio achando, vira o centro da atenção, sabe? As pessoas querem saber. E hoje eu até lido melhor com isso. Porque as pessoas têm uma admiração pelo programa e, às vezes, as pessoas não têm até um cuidado com você. Por mais que eles vejam que você não quer falar muito sobre o tema, mas é maior a curiosidade, Sim, eles querem te perguntar. E aí eu tento levar mais para um lado... tal. Mas eu sempre fico com muita vergonha quando alguém me pergunta. Ou pior, quando eu tô, tipo, com algum amigo, alguma festa de família, e vem aquela pessoa, eu fico assim... Então, eu nunca sei o que fazer. Nunca sabe o que falar, né? Sim, eu nunca sei o que falar. Eu fico, Ai, meu não Deus. sei, eu não sei. Eu quero enfiar num buraco. É, foi uma situação bem difícil pra você, né? Diferente de muita gente que gosta de BBB e reality. Eu, por exemplo, eu amo, gente. Mas tem pessoas que não foi uma situação boa, né? Que Então, desencadeou, assim, por um lado foi, mas por outros não, né? eu gosto justamente de contar a minha história, justamente para mostrar esse outro lado. Existe uma glamorização muito grande com a participação do reality. E assim, o ser humano, ele tem uma ideia muito errônea de achar que tudo vai dar certo para mim. Eu sou o ser humano magnânimo que vou entrar no reality, serei o campeão, porque a gente em nenhum momento a gente acaba se subestimando e falando, Sim, não vai dar certo, né? eu não sou assim tão extraordinário, é capaz de que eu vou ganhar. As pessoas entram muito com isso. Porém, são 20 histórias, 20 pessoas que estão ali, geralmente 20, 25, depende do reality, que não são todas que vão realmente se evidenciar. Sim, não são todas as mesmo? pessoas também que vão se identificar com você. Porque parte muito... O Big Brother é um jogo, mas o que a gente precisa fazer ali é cativar. É um jogo sobre cativar. Cativar o público, cativar a pessoa que está próxima a mim. E é muito complicado se cativar, porque na maioria das vezes pode ser que as pessoas não gostem de você, que não gostem da sua história. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Ninguém está preparado para ser rejeitado. Nossa, não mesmo? E aí eu tive uma rejeição. Até na época, o meu percentual foi 89,95%. Caramba. Isso foi bem alto. E naquela época não tinha também esses grandes percentuais. A minha edição, durante muitos anos, até a 20, ficou com os maiores índices de rejeição. Eu estava em terceiro lugar até Caramba. 2020. Isso num programa que, na minha edição, já tinham 18 anos. Sim. Não existiam esses porcentagens grandes. Sim. E foi um baque muito grande. Justamente por isso. Ninguém se identificou, não gostaram, teve toda aquela reviravolta. Mas eu sempre gosto de ressaltar isso. Não são todos que se dão bem. Até porque se a gente for olhar agora mesmo, agora o BBB rolando, quem são as pessoas que você realmente sabe o nome, que você realmente sabe a história. E todos os anos são assim. As pessoas que realmente dão certo, que conseguem determinadas coisas, são as que ficam mais tempo. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Sim. Então, é importante também mostrar esse lado B do reality. Esse lado que não é bem assim. Não é esse glamour todo que existe. Eu não sou a única também que foi cancelada. O cancelamento já existe desde o começo do programa. As pessoas não gostarem de você, das pessoas te atacarem na rua. Eu tenho até ex-bebês mais antigos que são de outras épocas, BBB 10, que contam já que nem existia rede social. Que a rede social foi A rede social é uma coisa muito interessante, porque antes da rede social, as pessoas só acompanhavam o reality pela televisão. Sim. Então, ali era um reality. Quando entrou a rede social, mudou de ótica. E a minha época foi justamente essa
mudança, esse primeiro contato com o Instagram. O Twitter já existia, só que não era não tinha esse acompanhamento de cada coisa que tá acontecendo. Hoje existem 3 formas de acompanhar o reality. Sim. Que é a internet, o programa e o pay-per-view. Naquela época não, era só o pay-per-view e o programa. Não, e agora, né, com a internet, a galera inventa até coisa que nem aconteceu, né? Não, por mais que às vezes você não esteja nem acompanhando, a internet faz você acompanhar. Tá mesmo? tudo ali falando sobre. Verdade. Então, por mais que você nem saiba o nome da pessoa, você viu. Você viu o que aconteceu com fulano? Verdade. Talvez a pessoa não tá nem acompanhando e fala, você viu que a Vanessa foi expulsa? Nossa, Você viu que... Então, verdade. virou um jeito diferente. E até por isso que teve essa alteração com o público. O público hoje assiste o reality de uma forma completamente diferente. O BBB 20 foi decisivo, que foi a época da pandemia, para mudar essa visão do público. E na minha, já não. Tem bem o comecinho ali tanto que eu não tenho milhões de seguidores. Hoje, a maioria... Mas você tem bastante. Mas naquela... Tipo, para bater 1 milhão de seguidores, na minha época era tipo... Uou, estratosférico. Mas eu posso te falar, hoje, se você olhar alguns também, eles não estão... Que estão agora, nesse de agora. Tipo, 125 mil, não estão com também. Mas isso seguidor, não. Isso foi mudando com os anos. Pra sua época, você tava muito bem, assim. Que naquela época, 1 milhão de seguidores era um número inimaginável. Tipo, tá, foi um número que a campeã ganhou quando ela saiu. Sim. O Kaysar era um número muito mais difícil de ser alcançado. Hoje já não é tanto se a pessoa realmente gosta de você. Mas isso foi alterando. Se você for olhar, cada ano foi mostrando coisas diferentes. Até a abordagem do público com a internet. Na época da Juliette foi aquela loucura que todo mundo teve muitos seguidores. Hoje as pessoas já compreendem que elas só querem seguir quem elas realmente gostam. Com certeza. Então, foi tendo uma adequação do público no que eles estavam assistindo. E hoje também o Instagram virou uma moeda de troca, né? Virou realmente, o Instagram vale muito. Muito. Hoje. É verdade. Coisa que foi sendo construído com os anos. Com certeza. Até o próprio participante. Tipo, ninguém imaginava que ia entrar num reality pra ter um Instagram bombado. Não era assim. Isso foi construindo com o tempo. Até o próprio programa, acho que demorou um tempinho pra aceitar isso. Nossa, temos que focar na internet. Porque as informações que estão na internet são cruciais. Inclusive, esse ano é o primeiro ano que a própria Globo agora está assessorando os participantes. Caramba, a própria não sabia. Globo. Que legal. Se vocês quiserem, se tiverem curiosidade, o Davi, todos os participantes agora, na bio deles, tem um mesmo... como é que fala? O mesmo e-mail. Esse e-mail vai diretamente pra Globo. E quem tá pegando e direcionando as coisas é a Globo, porque eles entenderam até que eles estavam perdendo dinheiro, estavam perdendo, porque é um canal diferente. Mas isso foi sendo construído. Sim. Demorou esses anos pra eles entenderem e tal. Até a verificação, pra verificar, a própria Globo já verifica na hora que... fazem tudo pra você. Exatamente. Ana, rapidinho, gente, eu quero falar rapidinho aqui, que a história dela tá muito boa, tô curiosa aqui pra saber mais. Mas eu quero falar sobre o que a gente recebeu aqui, né, gente? Olha que delícia. O cheirinho tá uma delícia. Não, vocês não estão entendendo. Tá muito bom. Ó... Temperani... deixa eu ver. Eu acho que não... Peraí, deixa eu ver a câmera aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Confeitaria Caramelo mandou... Olha isso aqui, gente. Mandou um ovo de Páscoa pra mim. E pra Ana, que ela vai ganhar daqui a pouquinho, que eu vou entregar pra ela. E mandaram um almoço maravilhoso pra gente. Do Temperani Cucina. Deixa eu ver se dá pra ver também aqui. Macarrão, entradinhas, pãozinho quentinho. Gente, que delícia. Obrigada, Temperani Cucina. Obrigada, Confeitaria Caramelo. Eu amei. Você gostou, Ana? Você experimentou? Gente, tá uma delícia. O cheiro tá... Nossa, vocês não estão entendendo o macarrão aqui. E o ovo de Páscoa, né, gente? A Páscoa chegando aqui, que a gente... Eu amo a Páscoa. Eu sou suspeita, porque eu acho o melhor presente pra dar. Eu também. Dá chocolate, gente. Você gostou desse? Não sabe o que dá pra pessoa dar chocolate. E também, pessoa que não gosta de chocolate, eu julgo. Eu não confio nesse tipo de pessoa. Eu amo, gente. Chocolate também é vida. Óbvio. Chocolate é vida, com certeza. Gente, eu quero falar um pouquinho também que hoje a participação da Ana ela é especial aqui no canal. Por quê? Porque hoje é Dia das Mulheres.
Na verdade, nós estamos gravando no outro dia, mas ele será postado no Dia das Mulheres, porque a Ana é uma mulher forte, linda, batalhadora, guerreira. Então eu falei, eu quero chamar uma mulher especial pra estar aqui hoje, né? Que vai ser postado no Dia das Mulheres, né? Que vocês vão estar assistindo. Então eu chamei a Ana. E é isso, gente. Ela vai continuar a história dela, que eu tô super curiosa. Ela só começou a contar um pouquinho, assim, ó, detalhes bem mínimos, viu? Ela tem muita coisa pra contar, que é uma história emocionante. Vocês vão ficar aí ligadinhos aí, querendo assistir tudo. E é isso. Bora? Bora. Bom, eu queria te perguntar a primeira coisinha. E aí você vai contando sua história. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na vida? E como você superou isso? O maior desafio, com certeza, foi o BBB. O BBB, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele foi... foram 3 semanas só que mudaram completamente a minha história, mudaram completamente a minha vida. Todo mundo que entra no reality, ele não tem a dimensão. Porque quando você entra no reality, você é uma pessoa. Você Sim. tá aqui, você tem a sua história. E ela se junta com a história do reality. E quando você sai, você já não é mais a mesma. Você nunca vai conseguir... Eu nunca vou conseguir voltar a ser a Ana Paula de antes. Eu também não sou mais a Ana Paula do reality. E hoje eu sou uma outra Ana Paula. Ah, com certeza. Todas as coisas que aconteceram na minha vida resultaram na Ana Paula que é hoje. Inclusive, assim, com o tempo que eu fui passando, quando eu comecei a perceber que eu tava melhorando, porque em 2018 eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, é uma das primeiras coisas que a gente consegue perceber, que você consegue se autoavaliar, você consegue reparar que algumas ações que você tem não são mais como antes, Sim. e como que você faria antes. É muito engraçado. Tipo, a Ana Paula de antes, com certeza, explodiria, falaria, e não. E a Ana Paula de hoje já não consegue fazer isso. E, às vezes, quando eu consigo chegar próxima àquela Ana Paula que existia, me dá até um conforto. Eu fico até feliz. Tipo, eu consegui... Ser um pouco da essência ou de quem eu era, né? Sim, antes, principalmente... Às vezes, eu sempre fui uma pessoa que nunca engoli desaforo. Não conseguia. Eu sou um pouquinho assim também. No segundo dia de casa, eu já tinha brigado, já tava também. no paredão. Foi uma loucura. Assim. Eu aprendi a ter o equilíbrio. Hoje eu consigo analisar melhor. Mas durante um tempo, quando eu tava muito mal, as pessoas me falavam as coisas e eu não conseguia me defender. Nossa, e ali, quando te calou, né? Toda essa Sim. situação te calou. Quando eu consegui me defender pela primeira vez, me deu uma sensação muito de alegria. Porque finalmente eu consegui chegar perto daquela Ana Paula que eu era. E também não sou mais Não é explosiva, aquele você sabe... ponto que eu chegava antes, que Sim. também não era correto. Sim. Também não era correto. E hoje eu tô buscando um amadurecimento que eu tive, né? Porque muita coisa mudou. E o que era o outro mesmo? O quê? Qual que era a outra pergunta? O Não, finalzinho? qual foi o maior desafio que você enfrentou Esse e como você superou como isso? que eu superei? Então, a superação é uma coisa assim, que ela é diária. Sim. Nada, na verdade, eu acredito na vida que a gente realmente consegue superar 100%. Até porque a vida, ela é um processo. A vida é um eterno aprendizado. E as feridas ficam, né? Não fica ferida, talvez assim, ela se... Como que fala? A gente cicatriza. Mas ela sempre tá ali, né? Pra mostrar pra gente. Como é que fala? Quando fica feridinho, a cicatriz tá ali, né? É. A cicatriz tá ali pra gente lembrar das coisas que... Tá fechadinha, mas tá ali. Superar, a gente aprende a lidar. É diferente. Sim. Acho que ninguém que passa por alguma coisa assim muito grave, ela consegue falar, eu superei. Eu acho que é meio até mentiroso isso. Porque a gente aprende a lidar com aquilo. Sim. Não sei se a gente supera. De verdade. Eu não sei também de falar. Eu acho que é uma mistura, né? De amadurecimento, de... não sei também. Eu acredito muito que a gente aprende a lidar com aquilo. Tipo, faz parte da minha história, eu não posso negar. Não tenho como apagar. Eu aprendi justamente isso, que eu não consigo mudar meu passado, mas eu consigo construir uma nova história e aprender com aquilo. Com certeza. E você já dá pra ver, assim, claramente, o quanto você amadureceu, só de falar com você. Não, é verdade. Dá pra perceber, mas assim, também sabe? tem isso, a idade, né? A idade muda muito, eu acredito Quantos que... anos você tem?
Agora eu vou fazer 30 esse ano. Caramba! Eu tinha 23 anos na época. É eu era muito nova. novinha. Tinha acabado de fazer 23, na verdade. Não, é outra cabeça. É Dos outra 30 cabeça. pros 23, gente, eu tinha outra cabeça. Era outra Maiara. Eu acho que Imagina ninguém no com menos reality. de 25 anos deveria entrar num reality, porque a gente não tá preparado. Inclusive, eu admiro muito o Davi, que ele tem 21 anos só, e ele tem uma muito cabeça... novinho, né? Mas dá pra ver também que é visível o quanto ele batalhou na vida dele. Então, ele sabe das coisas. Ele sabe muito Sim. Ele tem uma história ali por trás. Mas, meu... É aquela loucuragem da idade, muita coisa errada. Inconsequente, né? Você não... Meu, não tem como, gente. Não tem como você passar com 21 anos e achar que você não vai errar. A gente tá errando todo dia, até com A pior 30. coisa que as pessoas falam, ai, porque você é muito nova, você não entende. E dá uma raiva quando alguém fala aquilo quando a gente é nova. A gente fala, claro que não sei o quê. E quando a gente fica velha, a gente fala, realmente, como eu era idiota. Meu Deus, que vergonha. É verdade, várias coisas eu não faria. Eu não sei o que acontece. A gente passa dos 25, uma chavinha muda. Vira. É isso mesmo. Eu não sei explicar Vira o que mesmo. acontece, que Eu é uma também loucura. sou na mesma. Vira uma chavinha na vida que você fala assim, meu Deus, quem eu era não tem mais nada a ver com quem eu sou. Já não tenho mais vontade das mesmas coisas. E assim vai. Sim. E cada vez mais, né? Falam que você vai chegando nos 40, nos 50, que vai mudando cada vez mais. Você fala, meu Deus do céu. Já vou estar arrependida até dos 30 quando eu chegar nos 50. Acho que... Sim, provavelmente. Bom, e eu queria te perguntar, o que te motivou nesses momentos difíceis? Então, vamos lá. Vou tentar desde do começo. O Big Brother ele foi uma etapa da minha vida. Depois que eu comecei a fazer terapia e tal, eu comecei a entender mais sobre mim, né? De eu voltar e entender que eu já era uma pessoa que tinha muitos problemas, que eu já tinha uma família, que não... A minha família... Eu amo a minha família, Sim. mas eu tinha problemas com a minha família, principalmente pela relação do meu pai com a minha mãe. Eu cresci num lar que a minha família brigava muito, que não era um casamento feliz. Então, a gente já cresce com aquilo. Graças a Deus, hoje as pessoas não têm mais esse estigma. Antigamente tinha muito. Você tem que ficar com a sua família, porque senão os seus filhos e tal. Então, eu tive ali já um processo bem difícil na minha vida quando eu cresci. Sim. E aí... Gente, desculpa! Aqui, ó, Acontece, é o ao alarme, vivo. gente, ao vivo. E o BBB, ele basicamente... O BBB é uma lupa. Ele vai pegar tudo sobre você e vai te botar num momento mais vulnerável de todos, porque ele vai pegar tudo que você tem e vai escancarar. Nossa. Não, você não consegue, não tem como... Vem que tudo, tá né? ali, Traumas. tudo que tá ali. E veio... A primeira coisa que mais me marcou foi a voz, porque eu tenho muito problema com a minha voz. Eu sofri muito hate por causa da Sério? voz. Que minha voz é estridente, ela é fina, não tem a voz igual a todo mundo. E tenho muito hate por causa da voz. Foi a primeira coisa que as pessoas falaram. Dentro, já quando eu entrei, já começou esse burburinho. Me chamaram de golfinho. Tem um monte de coisa assim. Gente, é muito pesado. Meu E, Deus, assim, como pode? Quando eu cresci, eu já não tinha mais... Eu já tinha esquecido, sabe? E aquela ferida abriu. E ali eu já comecei a ficar... E várias coisas foram abrindo. E foi chegando num ponto que ficou insustentável até a hora que eu acabei saindo. Quando eu saí do BBB, além do BBB ter sido uma participação catastrófica, que deu tudo realmente errado, por N coisas, por falas erradas minhas, por posicionamentos errados, eu era realmente muito inconsequente. Me posicionei contra pessoas que eram favoritas, isso aí é um caminho sem volta. Imagina. Brigar com o favorito, a menina que ganhou, era uma pessoa que eu tinha Quem trito. que era na época? A Gleice. Não era uma pessoa que eu tratava mal, mas dentro da casa, eu sempre fui uma pessoa... Eu até desafio as pessoas, eu falo assim, quem é a pessoa que vai na outra pessoa e fala que odeia aquela pessoa? Porque as pessoas querem esse posicionamento de você no reality, não querem? Sim. As pessoas ficam esperando essa intriga. Só que na vida real, a gente não faz isso. Não. E eu não fiz isso porque eu não fazia isso na minha vida. Sim. Então, eu tive muitas reações de uma vida normal. Depois que eu sei que eu fui entender. Poxa, as pessoas estavam esperando realmente que eu falasse com aquela pessoa. As pessoas estavam realmente Falar esperando... assim, não gosto de você, né? E ficava... Porque, assim, tem muito uma coisa assim, ela é falsa. Por quê? Eu tô ali, naquele momento, falando com aquela pessoa, e logo em seguida eu saio, vou falar com os meus amigos, falo mal dela. Ah, tá. Isso não fica sempre como uma coisa falsa? Sim, Ai, que não sei que as pessoas começam a te odiar. Sim. Mas se a gente for analisar friamente, não fazemos isso na nossa vida. Sim, E as pessoas cobram isso de você. é verdade.
Ali, quando eu saí, que eu fui ver a dimensão das... Ninguém também tem dimensão do que é um reality. As pessoas não têm noção da proporção que chega. Quantas pessoas te conhecem. Aonde o reality chega. Não, você comentou comigo, né? Nos bastidores ela deu uma comentadinha que, gente, ela foi até ameaçada. Aí, fora quando eu saí, que começou tudo. Eu fui entender que eu tinha tido uma participação ruim. Que tudo que eu tinha feito, as pessoas não haviam gostado. Porque na nossa vida, a gente não é estimulado a rever tudo que a gente faz. A gente tem as nossas atitudes, pode ser que desagrade ou não, mas em nenhum momento a gente para e pensa, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que eu estou fazendo... A gente não para por isso. É E o reality te proporciona justamente isso. É verdade. Ali não é ninguém me contando, ali sou eu me vendo fazendo determinadas coisas. É. E é um choque de realidade. Eu você imagino, fala, porque você fala, será que sou eu mesmo essa pessoa? não, e você chega em extremos ali. Você chega em extremos que você talvez você nem sabia que você seria capaz de chegar. Sim. Porque é muito visceral aquilo ali. Não, e coloca pra fora tudo, né? O que você já tem, tipo assim, traumas, gatilhos, porque às vezes alguém vai lá, grita com você. Sim, Eu aí aqui, normalmente, talvez se alguém gritasse comigo, eu ia falar, ai, tá bom. Mas você tá lá, já tá estressado, aí a pessoa gritou de uma e é forma uma que... mistura de coisas, né? Mistura de Sentimentos, não, é uma mistura é. de pessoas, porque da mesma forma que existe você aqui fora que jamais gritaria, existe o outro que gritaria. É. E aí você, provavelmente na sua vida, você não está ao redor dessas pessoas, então você não chega naquele extremo. É verdade. E aí você mistura com aquela pessoa, e aquela pessoa te gritando te faz você chegar num ponto que talvez você nunca chegaria na sua vida. Nossa, com certeza. E eu tive vários comportamentos, era uma coisa que me marcava muito quando eu saí, que minha mãe falava, por que você fez isso, por que você fez aquilo? E eu falava, não sei, simplesmente a gente faz. Mas realmente a gente não é estimulado a rever. Sim. Aí aquele choque de realidade foi quando eu tive que voltar pra mim mesma, eu fiz um caminho de retrocesso, eu fiz um caminho de quem que eu sou, o que que eu sou, o que que eu acredito, o que que eu não acredito, porque tudo na minha vida foi colocado em xeque. A minha religiosidade foi colocada em xeque, que teve o negócio da bruxinha. A minha história em si, a minha personalidade, porque as pessoas começaram a me odiar por quem eu era. As pessoas me odiavam pela minha voz. As pessoas me odiavam... Caramba, mas aí é muito a mais, né? Por tudo. Aí teve um momento que eu comecei a acreditar naquilo. E aí foi quando veio a rede social. Porque a rede social é uma coisa magnífica, ela te dá muita coisa. Mas ela te dá um contato direto com o público. Na nossa época de quando a gente era jovem, não tinha como chegar numa Xuxa e mandar uma mensagem pra ela. Pra gente falar com uma Xuxa da vida, a gente tinha que mandar uma cartinha pra televisão, pra talvez chegar. Hoje, a internet possibilita esse contato direto. E esse contato direto pode ser muito bom, mas ele pode ser muito prejudicial. Que foi o que aconteceu comigo. O hater é uma coisa assim... que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que faz aquele facinho da pessoa de te acompanhar 24 horas. E te xingar. É um absurdo. E te xingar, te ameaçar. Começou as ameaças, né? Muita ameaça. Eu comecei a sofrer muita ameaça. E não é uma ameaça, são milhares de ameaças. Muitas pessoas me perguntaram, por que você não foi na delegacia? Porque como que eu vou na delegacia denunciar 20 mil pessoas? Nossa. É tipo um cancelamento, né? Também. Eu fui cancelada e, assim, numa época que não tinha essa nomenclatura, que não se falava sobre isso. Então, eu não tinha nem o que falar. Eu ia nos programas de televisão, eu falava que eu tava sendo atacada, mas era tipo assim, aceita. Nossa. Houve um entendimento diferente com o passar dos anos. Com o passar dos anos, as coisas foram acontecendo e as pessoas foram entendendo. Eu acho que tá melhorando até um pouco. Sim, porque a gente começou a dar nome às coisas. O que é um cancelamento, o que é o hater, o que é isso, o que é aquilo, coisas que não tinha. Como, por exemplo, na nossa época, o bullying. O bullying, na nossa época, não era bullying. Era... tá mexendo com você que se vire. Não existia isso. Vamos na escola conversar, porque não pode, porque... Eu vi até um vídeo que eu fiquei bem chocada, assim, gente, eu amo a Xuxa, nada contra, né, gosto dela. Os anos 90 é uma loucura, né? Mas eu vi um vídeo que eu fiquei chocada, vocês estão entendendo, mas chocada, porque era ela chamando uma menininha de gorda, sim, sua mas gorda, isso era uma coisa normal. Sua gordinha, era uma coisa assim, então... Era normal. Eu falei, gente, em que momento da vida que...
né? Sei lá. Assim, eu não acho isso normal. Não, mas era normal. Mas na época parece que a galera não tinha isso, era né? normal, era uma coisa, natural. E eu fiquei Era realmente natural. bem chocada com o vídeo, né? Não tenho nada contra, deixando bem claro aqui, tá? O assunto nem é esse, mas é que eu fiquei chocada com o vídeo porque é algo que eu nem imaginava, Mas assim, isso que mudou naquela agora. época. É, Isso que mudou naquela época agora. acontecia. Isso mudou agora teve uma abordagem diferente, as pessoas começaram a entender, até o próprio bullying, que a gente começou a dar nome aos bois, e as pessoas começaram a entender que isso existe. Sim. Eu comecei a sofrer muita ameaça. E aí, a gota d'água, assim, pra eu parar de me afastar um pouco da minha rede social, foi um trabalho que eu fiz. E nesse trabalho, as pessoas foram na rede social do lugar, me boicotaram, ligaram pra dona, falando que se tivesse a imagem associada com a minha, não iam comprar mais. E aí foi aquele mal-estar. Isso é. A dona não quis mais fazer nada, e eu não sabia o que fazer, quis E devolver você o dinheiro precisa pra ela. ganhar dinheiro, né? E, Trabalhar, tipo, inclusive. Naquela época, não tinha isso. Então, as próprias assessorias não sabiam o que fazer. Nossa. Elas não queriam me pegar pra fazer as coisas, porque elas também não sabiam o que fazer. Não tinha essa abordagem, essa limpeza de imagem, vamos mudar, não tinha isso. Então, eu passei por um momento difícil por isso. E eu não fui acolhida. Eu fui várias e várias vezes em vários programas contar as coisas que estavam acontecendo. E na maioria das vezes eu era hostilizada. Eu entendo que isso é uma coisa que as pessoas queriam saber, que as pessoas queriam falar. Mas eu tentava, falava, não toca nesse assunto. E as pessoas não me respeitavam, elas falavam. Elas faziam eu encontrar determinadas pessoas que eu tinha brigado. E eu pedi desculpa muitas vezes. E aquilo foi entrando Pedia pras pessoas que você tinha... Ah, mas que bom que você teve essa Eu postura. pedi desculpa muitas vezes, assim, ó, muitas vezes, mas as pessoas não viam isso. As pessoas queriam mesmo tacar pedra em mim. Nossa. Então, não tinha mais nada o que eu fazer. Eu cheguei num ponto que eu não tinha mais o que fazer, que eu não sabia mais o que fazer, que as pessoas já não queriam que eu aparecesse mais. Então, eu fui obrigada a me afastar das minhas redes sociais. Eu fui obrigada a sair. E ali eu tive que refazer a minha vida. E ali entra a parte do porquê que determinadas pessoas conseguem passar por um cancelamento de uma forma mais aceitável e outras não. Que parte do ser humano. O que aquele ser humano já passou antes? Será que ele aguenta? Eu já tinha o meu copo basicamente cheio. E você já tava cansada, né? Tipo, e ali, de tudo que você o Big viveu. Brother foi o resto da água pra meu copo transbordar e eu chegar no fundo do poço muito rápido. Aí os meses foram passando, eu já não conseguia mais mexer na minha rede social, eu já não sabia mais o que fazer. A minha família foi muito difícil, porque o que mais me machucava não era só eu, era todo o ataque que todo mundo sofria. Minha família sofria ataque, eu sofria ataque, eu não conseguia andar na rua. Tinha pessoas, teve até coisa simples, que era uma coisa cotidiana. Alguém pedia pra tirar foto comigo, e logo em seguida a pessoa virava e falava, eu te odiava, botei um monte pra você sair. E eu nunca sabia o que fazer. Eu nunca sabia o que fazer. Não, deve ser muito dolorido escutar isso, hein? De Eu verdade. ficava assim, mas por que a pessoa faz isso comigo? E ali eu fui entrando num parafuso. Imagina. Eu fui entrando. Eu comecei realmente a acreditar que o que as pessoas estavam falando era verdade. Que eu realmente não merecia estar ali. Que a minha mãe tinha que ter vergonha da filha que ela tem. Foi muito ataque. As pessoas só me deixaram um pouquinho em paz, assim, com relação. As pessoas me chamavam de vagabunda, todas essas coisas assim. Nossa. E me deixaram um pouquinho em paz quando eu meio que casei com meu marido. E aí o meu marido é o meu salvador, é a pessoa que é responsável por eu estar aqui, por tudo. Porque a minha família pegou mais, né? Foi a que mais sustentou todas as coisas que aconteceu aqui fora. E a minha mãe ficou muito preocupada. Ela queria que eu excluísse a minha rede social quando eu saí. Ela entrou em parafuso. E eu tive até que meio que ir contra ela pra eu continuar na minha rede. Sim. E fui morar com esse meu marido hoje. Uhum. Ele eu conheci, era pra ser, foi coisa de Deus realmente. Eu conheci ele, inclusive, na minha primeira seletiva. Eu tive minha primeira seletiva do BBB. Ai, que legal. Quando eu saí, eu fui pra uma festa com minhas amigas e ele tava lá. Lá no Rio? Não era no Rio, foi aqui? eu morava em Florianópolis. Ah, tá. Aí eu fui numa festa e ele tava lá. E foi a primeira vez que eu vi ele, mas no fim a gente nem acabou conversando nem nada, a gente só se viu. E depois de 3 semanas eu baixei o Tinder.
Mentira! E ele foi o único cara que eu vi, o cara que eu conversei. E quando eu vi ele, eu fiquei muito nervosa, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não quero falar com ele. Só que foi muito rápido. Logo que eu dei match nele, ele já veio falar comigo. Caramba! Ele já foi meio incisivo, assim, e aí eu fiquei meio assim. Inclusive, tipo, quando a gente foi se encontrar, no dia que a gente ia se encontrar, eu fiquei tão nervosa que eu não falei com ele. Eu dei um bolo nele. Fiquei 3 dias sem responder ele. E ali a minha mãe insistiu muito. Filha, para com isso, nada Dá a uma ver, chance, dá uma né? chance. E ele morava em outra cidade. Era uma cidade próxima. Tipo assim, Guarulhos, São Paulo. Aham. Era uma cidade que não era a mesma que a minha. E aí, quando eu respondi ele, eu pedi desculpa, eu falei que eu tive uns problemas. Aí ele falou que queria me ver e que tava indo pra lá naquele momento. Nossa! Acabou o dia, 6 horas da tarde, ele tava lá pra me E ver. ele gostou de você mesmo, né? Assim, de primeira. E a gente tá junto até hoje. Desde aquele dia, a gente não parou que de se bom. falar. E, paralelo a isso, tava acontecendo BBB na minha vida. E eu, quando eu fiz a minha E você primeira... contou pra ele ou não? Não, eu não podia contar, né? Quando a gente faz um Aham. negócio, tem contrato de confidencialidade. Qualquer coisa que vazar, você é instantaneamente cortado. Ninguém sabia. Nossa. Só minha família sabia. Nem meus amigos sabiam. Eu fiquei com medo até disso. Sim, de contar, né? E os meses foram passando e eu tava com ele. Começou em julho, eu fiz minha primeira seletiva. E a gente foi ficando, se gostando e tal. E eu não sabia o que fazer. Paralelo àquilo, eu sabia que tinha o BBB. E eu achava que eu ia entrar. Eu tinha muito isso. Eu vou entrar. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Então, eu nunca exigi nada dele. A gente não namorava, não fazia nada. Sim. A gente tava junto, mas não teve aquele vamos ficar. Sim, aham. Aí quando foi no final daquele ano, já em novembro, que eu já tinha feito várias seletivas, eu contei pra ele. Falei, vou contar. Aí eu acabei contando e perguntei pra ele, você quer que eu entre namorando? O que você quer fazer? Aham. E ele foi a pessoa mais compreensiva do mundo. Ele falou, olha, eu entendo que isso é a chance da sua vida, que você quer viver a sua história. Você sabe que eu gosto de você, a gente já se gostava. Então, entra, faz a sua história. Se você quiser ficar com alguém, você é livre pra Nossa, isso. que bonzinho, né? Mas saiba que a gente não vai, né? Quando eu sair, a gente não vai namorar e tal. A gente permanece amigo. Mas eu quero sim estar com você. E quando a gente sair, a gente vê o que vai acontecer. Tá. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu saí, no meio de todo aquele furacão, eu falei com ele. E eu não me lembro exatamente assim como é que foi a conversa, mas ele sempre fala que eu tava muito, muito alterada, que eu não falava, que eu tava completamente fora da casinha. E ele já me chamou pra morar com ele. Nossa. Ele falou, olha, vem pra cá, fica aqui um tempo na minha casa e a gente vê o que acontece. E foi o que eu fiz e foi o decisivo, assim, pra... Então, a gente pulou de um nada namoro pra um casamento, basicamente. Caramba. E tudo que aconteceu hoje, assim, eu vejo que nada separaria a gente, até porque a gente tem um carinho diferente justamente por todas as que coisas bom isso. que aconteceram. E aí, entra, Assim, né? Deus realmente preparou, né? Na verdade, Deus, eu acho que já sabia o que você ia passar e falou, vou colocar um anjinho aqui pra te ajudar. Sim, foi realmente isso o que aconteceu. No fim daquele ano de 2018, eu decidi procurar ajuda. Eu decidi ir no médico, né? Muito por ele. Eu comecei a perceber determinadas... eu não queria aceitar que já não tava bem. Mas eu já não queria mais sair na rua. A gente brigava muito. Qualquer coisa fazia a gente brigar. E a gente brigava e logo em seguida eu não lembrava o que eu tinha falado. Eu falava, não foi bem assim. E isso é muito característico de quem tá com depressão. Da Sim. pessoa Ter perdeu... um lapso ali de momento, né? Não só isso, como ter vários temperamentos rapidamente. Mudar o temperamento muito rápido. E uma tristeza constante. Por isso que, assim, é muito importante. Eu, graças a Deus, tive essa pessoa pra cuidar de mim, pra ver que tava ali. Mas um dia triste é normal. A vida é altos e baixos. Sim. Mas 2, 3, 4, 5 meses, aquela tristeza constante de você não ver mais sentido na vida, de você não conseguir não é. mais fazer as coisas simples, não querer ir nada, eu não queria mais fazer nada. E realmente, eu fui chegando nesse ponto de falar, para que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu perdi meus amigos, até os meus amigos acabaram se afastando de mim. Eu tenho poucos amigos naquela época. Acabei brigando até com a minha própria família. Então, eu tive que reconstruir a minha vida do zero. Até perdi a minha cidade que eu morava, eu morava em Florianópolis, tive que sair de lá, vim para São Paulo. Então, eu perdi tudo. Eu tive que construir a minha vida do zero. E até por isso que eu cheguei nesse ponto tão pesado da minha história. Porque é muita coisa atrelada só ao BBB. Foi quando eu fui pela primeira vez no médico.
naquela minha primeira consulta, eu fui diagnosticado que eu tinha depressão, que eu tava num quadro de depressão. Eu tinha crise de ansiedade também, de pânico. Eu tive crises de ansiedade muito pesadas de me dar paralisia, de eu ficar com o rosto paralisado, com o corpo paralisado, de eu ter que ir pro hospital todo travado, assim, porque Caramba. pode dar. É o mesmo, ela mexe no sistema nervoso, né? É a mesma coisa. Tem gente que tem derrame por causa de crise de pânico. E eu tive crises muito pesadas de realmente ficar completamente paralisada, de eu achar que eu tava infartando. Nossa, eu não imaginava que a crise de pânico poderia dar... Pode, porque é no sistema nervoso, né? É a mesma coisa. Aí na hora que já me deram um remédio, já passou. Já passou, é instantâneo. E procurei o médico. Nesse meu primeiro tratamento, eu sempre gosto de ressaltar isso, e não foi satisfatório, não foi sucesso. Na verdade, esse meu primeiro tratamento, ele piorou um pouco até. Eu tive uma melhora, assim, conseguia... Significativa. Eu tive uma melhora, assim. Eu comecei a dormir mais, conseguia dormir porque eu tinha muito insônia, e ele me deu um remédio mais forte pra dormir, conseguia dormir. E comecei a tentar, né, procurar ajuda, principalmente porque eu vi o quanto isso afetava o meu marido. Eu queria melhorar por ele. Sim. Mas teve uma piora ali, que foi quando eu tentei suicídio. Ai, meu Deus. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque eu não queria sair de casa. Tava difícil, a gente acabou começando a ficar recluso, porque eu tinha dificuldade de encontrar pessoas que eu já tinha conhecia. medo também, né? Do que iam te falar, do que... É que era o tal do julgamento, né? Porque eu tinha problema com pessoas que eu não conhecia, porque eu não sabia o que a pessoa ia pensar de mim. E tinha problema com pessoas que eu conhecia, justamente porque a pessoa já me conhecia. Então, eu não sei o que aquela pessoa tava pensando de mim. Sim. Então, era muito complicado pra mim passar por essas situações. Então, teve já naquela altura do ano que a gente já tava em 2019, eu já não conseguia mais encontrar pessoas que a gente conhecia. Só que meu marido, um amigo dele se casou e a gente teve que ir no casamento dele. E aquela exposição que eu tive naquele dia, eu não sabia muito bem o que fazer, então eu fiquei muda. Tipo, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia falar. Eu entrei ali num estado que eu comecei a ficar muito nervosa. E quando a gente acabou o casamento, a gente foi pro hotel. Aquilo afetou, né, ele de certa forma. E aí ele foi conversar comigo. Ele falou, amor, o que aconteceu? Por que você ficou quieta? E aí, quando ele falou, as pessoas perceberam, aí, inclusive, acharam que a gente tinha brigado. E aquilo ali virou um estopim na minha cabeça. Comecei a já passar mal. E na minha cabeça, a única coisa que veio é que eu não queria mais passar por aquilo, que eu queria me livrar daquilo. E a única coisa que poderia, pra eu acabar com aquela agonia, era eu morrer. Nossa, Aí, na hora, assim, do desespero, eu me lembro, assim, que ele tava falando e só vinha na minha cabeça que eu não aguentava mais aquilo. E também como que tava afetando ele, porque eu achava que ele não merecia passar por aquilo. Que ele nem tinha que estar passando por aquilo. E aí foi quando eu corri em direção a uma janela e tentei me jogar lá de cima. A gente tava lá, eu corri, foi muito rápido. E ele tava, tipo, falando, mas eu acho que ele não reparou o que tava acontecendo. Foi muito rápido, foi o tempo de eu subir no parapeito e ele me segurar. E até na hora que aconteceu... Logo em seguida, a gente ainda ia encontrar algumas pessoas. E ali, na hora que eu tive a crise, depois que isso aconteceu, eu falei, tá, vamos embora, vamos. E ele tava daquele jeito assim, branco. Ele falou, a gente não vai, você tá louca? Você tentou jogar numa janela agora. Mas só que na hora, quando a gente tá assim, a gente não percebe as coisas. A gente acaba achando que tá tudo bem, tá tudo normal. Sim. E ali eu tive uma outra virada de chave de falar, não, eu preciso reagir, preciso fazer alguma coisa. Mas, novamente, não por mim, por ele. Sim. E na vida, quem tá com, às vezes, depressão e tal, talvez eu sei como é que é. A gente não faz por nós. Não vê sentido também, não, né? E a gente não faz por nós justamente porque a gente não tem sentido. A gente não tá ali, a gente não tem mais vontade de nada. E a minha vontade era só de não magoar ninguém. E foi ali que eu procurei minha segunda médica, que é a médica que eu tô até hoje. Troquei minha medicação. E com essa nova medicação que eu comecei a ter uma melhora. Eu procurei também terapias alternativas. Eu fiz yoga. Sim, voltei. que ajuda bastante, né? Comecei a ler muito livro de autoajuda. Os livros de autoajuda me ajudaram muito. Comecei a entender, inclusive, o próprio ser humano. A minha vida mudou, assim, tem uma virada de chave. Eu agradeço sempre o Ricardo Ventura.
Ele faz uma parte de linguagem silenciosa, para você entender justamente o que as pessoas querem dizer, que muitas das vezes a pessoa não quer te falar, ela tá mentindo pra você. Sim. E eu conseguia ver, então é isso. Ali foi uma virada de chave na minha cabeça, pensando, nossa, tem como eu me importar pra pessoa saber que eu quero ou não, ou quando a pessoa tá falando comigo, ela tá com o braço cruzado, quer dizer que talvez ela esteja desconfortável. Sim. Aquilo ali foi mudando muito a minha percepção com os seres humanos. E eu comecei a entender um pouco mais sobre a própria vida. Comecei yoga, entrei na musculação, o próprio médico falou pra mim, exercício físico, né? ele falou justamente que quando a gente tá, além da depressão ser uma doença mental, ela é um problema fisiológico. Ela altera a sua produção de hormônio. Sim, ela, inclusive, ela dá uma pequena inflamação no cérebro. Depressão. Eu acho que você fica com mais cortisol no corpo também, Fica. né? Alguma coisa assim. Depressão, ela é uma pequena inflamação no cérebro, inclusive. É uma alteração que dá no seu cérebro, no teu sistema nervoso. E, inclusive, a medicação, pra mim, foi essencial justamente pra isso. Porque é muito tempo com um negócio desregulado e o seu próprio organismo te boicota. É verdade. Não quer dizer que você não consiga fazer, é que você não... O seu próprio organismo não te ajuda. Até tem uma outra coisa curiosa. Na época, eu fui fazer alguns exames e eu tava com deficiência de vitamina D. Nossa. Vitamina D é sol. Sim. E quando a pessoa tá depressiva, ela não quer sair. Ela não quer se expor, ela não quer nada. Olha só como as coisas são interligadas. Sim, total. É uma coisa assim que a gente não tem nem ideia. Aí eu comecei a reagir. Eu comecei na yoga, comecei a fazer musculação, comecei a ler livro de autoajuda, comecei a me entender, comecei a voltar pra mim mesma. Eu fiz um caminho de retrocesso. Eu retrocedi pra mim mesma, pra eu entender o que aconteceu comigo, pra eu entender as outras pessoas. Eu acabei perdendo um pouco de esperança na humanidade. É uma coisa que eu busco todos os dias, tentar difícil mesmo. acreditar. Porque eu sei exatamente o que o ser humano é capaz de fazer. Eu vivi na minha pele, eu fui atacada na rua. Aconteceu de eu ser atacada pela torcida adversária. Tem até na internet a torcida adversária da menina campeã indo me atacar, querendo me bater. Eu aqui mesmo, uma vez eu passei aqui na rua e eu vi outras pessoas do outro lado da rua me gritando o meu nome e saíram correndo. E eu fiquei com medo de ser alguma coisa. Eu só saí correndo. Até hoje eu não sei se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim. Mas não dá pra eu não ia saber, ficar lá pra melhor, saber. Na minha rede social, eu tinha pessoas que me perseguiam, que batia foto falando, quando eu tava no shopping, eu te vi hoje no shopping, eu sei onde você tá, se eu te encontrar na rua, eu vou te jogar ácido no rosto. Aí é muito... Gente do céu. E aí eu comecei realmente a acreditar que aquilo poderia acontecer, porque a gente não consegue distinguir o que é verdade ou o que não é. Não dá pra saber. Aí, outra coisa que me ajudou muito também foi hipnose. Eu fiz hipnose pra várias coisas. E até aquele ano de 2019, eu não assistia BBB. Depois que eu fiz hipnose, que eu consegui assistir. Eu não consegui nem ouvir a musiquinha e eu começava a chorar. Nossa, começava a chorar. Traumatizou muito. Desesperadamente, eu não conseguia falar sobre o tema, eu não conseguia ver. Aí eu fiz a hipnose. Hoje, inclusive, quando eu assisto o BBB, eu não sinto... parece que não fui eu que participei. Eu sinto como se fosse uma outra pessoa que participou. Sim. E uma pessoa muito próxima, amiga minha, mas não fui eu. Sim. Eu não tenho essa sensação. Porque você mudou muito também, né? Assim, do seu jeito, tudo. Pra mim, não parece que era eu que tava ali naquela situação. Aí, uma outra coisa veio, que foi a pandemia. E foi a decisiva pra eu ter uma melhora significativa completa. Que a pandemia me proporcionou voltar a ser anônima. A pandemia me proporcionou a andar na rua de máscara. E ninguém sabia quem eu era. Nossa, é verdade. A pandemia me proporcionou uma coisa que me ajudou muito, que foi o meu marido ficar em casa 24 horas comigo. Porque naquele ponto, eu já não queria mais que ninguém ficasse comigo. Eu gostava de ficar sozinha, em tese. E ele acabou me dando um sentido, ele tá ali comigo. Ele me dava um sentido, até de eu acordar de manhã, de eu conversar com ele. Às vezes, a gente nem conversa, ele só tá ali, eu sei que ele tá ali. Mas eu sei, só de eu saber que ele tá ali, é diferente. E ali, muitos casais até se separaram na pandemia, meu Deus. Mas ali eu tive um entendimento diferente. E até, pra mim, é como se ele virou parte da minha família. É até uma coisa, assim, natural, ele tá junto. Eu não tenho, é tipo uma mãe, que a gente sempre tá com a mãe, não é normal tá com a mãe? Pra mim, é como tá com ele. É algo normal, é natural, né? É natural, eu acho até esquisito quando ele tá longe. Pra mim, eu tenho que estar junto com ele. E é bom essa relação assim. E a pandemia mudou.
mudou tudo. Quando acabou a pandemia e eu andava de metrô, fazia todas as minhas coisinhas e já tinha passado todo esse tempo. Aí eu tive uma melhora. Quando eu andava de máscara na rua, antes, eu não sabia exatamente se a pessoa tava me reconhecendo ou não. Às vezes a pessoa ficava me olhando fixamente, aquilo já me acabava comigo. Nossa. Acabava comigo, eu já não conseguia sair. Eu não sei até que ponto gera uma paranoia por causa da doença, ou se realmente aquilo estava acontecendo, mas eu não conseguia provar nada, Sim. então ficava aquilo mesmo. Quando acabou a pandemia, já acabou, tipo, eu já tinha passado tanto tempo que as pessoas já tinham esquecido. E aí foi quando teve uma outra virada de chave. Nesse momento eu parei de trabalhar, eu fiquei todo esse tempo em casa, virei dona de casa. Sim. Se não fosse o meu marido, eu até tentei fazer outras coisas, só que eu já sou atriz, eu sou formada, eu tenho uma DRT, eu fiz faculdade, eu tinha já as minhas coisas e Você fez jornalismo, né? fiz e eu tentei, assim, fazer outras coisas nesse meio tempo. Eu sempre pensava, vou me formar em outra profissão, vou tentar fazer uma outra coisa, mas não por mim, por uma pressão da própria sociedade. Mas eu sempre, até hoje eu não consegui fazer isso, porque é muito difícil, você sabe como é que quando a gente tá nesse meio. Porque eu sempre senti dentro de mim que eu não seria feliz fazendo essas outras coisas. Que eu ia fazer sendo infeliz. Porque o que você gosta é isso, né? Não tem como. E é um paralelo muito complicado, porque o mesmo público que me cancelou é o público que eu preciso para ter sucesso. Então, é muito complexo. O meu maior sonho virou o meu maior pesadelo. Eu tive o meu sonho colocado contra mim. E até hoje, eu não sei o que eu ainda estou fazendo com isso. Em 2021... meu nome foi destaque, apareceu como se eu tivesse... 2021 não, foi agora. Ah, não, foi 2021. Apareceu como eu ia entrar na Fazenda. Ai, meu Deus. E eu tava com a minha rede social desativada, eu não tava mexendo. Foi quando veio um burburinho, eu saí na Hora da Venenosa, falando que eu ia pra Fazenda, que eu tava com um contrato assinado, não sei o quê. E meu celular começou a apitar. Minhas amigas começaram a mandar mensagem, você vai? Não sei o quê. Eu falei, claro que não, gente, isso não vai acontecer. Foi quando as pessoas começaram a me contactar, isso foi em 2021, faz 2 anos que eu reativei minha rede social, e comecei a contar a minha história. Fui em programas de televisão, fui em podcasts, e ali foi muito essencial também na minha melhora, porque finalmente eu fui acolhida. Durante todos esses anos, eu não tinha sido acolhida. As pessoas não viam eu como como um ser humano, né? Sim, eu sei que eu errei, e eu paguei por isso. Eu dei em troca a minha saúde. Por todos os meus erros. Mas em nenhum momento eu tinha sido acolhida. As pessoas falaram, não, já passou. Eu agradeço todos os dias a Carol Conká existir. Porque a Carol Conká fez as coisas mudarem. É verdade. Se a Carol Conká não existisse, eu não estaria aqui hoje, provavelmente. E ela deve ter sofrido também. Muito. Meu, mas assim, você acredita que eu não acho que tenha sido algo também... Assim, eu acho que realmente você pode ter, né... tido essa imagem ruim, assim, de você mesma. Mas eu por exemplo, eu não tinha. Então, o que né? aconteceu? Essa imagem sua, eu acho que foi pra um grupo determinado, assim, porque eu não tinha. Agora, por exemplo, Ainda a Carol bem. Conká chegou num patamar Sim, não, de até rejeição que todo mundo viu. E eu vi muita coisa estratosférico, dela. astronômico. Agora, sua, de verdade, assim, eu não teve nada, assim, que me chamou a atenção ao ponto de falar, meu Deus, sabe? Nada mesmo. Você sabe que isso também foi significativo para as pessoas entenderem que o que eu tinha feito não foi tão grave? Exato. Porque, que nem hoje, no ranking de rejeição, eu sou a 8ª pessoa. Eu fui descendo, graças a Deus. Eu não vejo a hora de eu passar do 10, que aí ninguém nunca mais vai lembrar. Eu não saio mais em nenhum lugar, que todo lugar que sai tá lá a minha cara. Ai, meu Deus, que isso. Nossa, mas mas eu acho que o povo também coloca só pra ter, viu? Porque não... Não, mas é justamente isso. Existiram outros erros que as pessoas comparam. Infelizmente, eu acabei... foi importante pra mim. É difícil até falar, né? Ainda bem que alguém errou mais que eu, porque agora o meu erro diminuiu. É mais ou menos isso. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Naquele momento, era o máximo de coisas ruins que as pessoas entendiam. Então, pra aquilo lá, era o ápice. Aí veio outras pessoas que fizeram coisas piores. Aí as pessoas começaram a comparar. A entender e analisar cada erro, né? Não foi bem assim. Não é bem assim. Tanto que... Eu quero, hoje, né, eu tô buscando, voltei a reativar minha rede social, voltei a mexer com o Instagram. E eu quero, inclusive, entrar em outro reality, porque você quer pra mostrar ter essa dimensão que eu tive antes, pra mostrar a minha mudança de verdade. Tanto que todo mundo fala, você não tem medo de ser cancelada de novo? E eu falo que não, eu não tenho medo de ser cancelada de novo, porque eu mudei.
Eu com mudei de certeza. verdade, eu mudei dentro de mim. E muitas pessoas, eu sei, que acabam passando pelo cancelamento. E você vê que é uma coisa meio falsa. Que a pessoa fala, foi. Eu mudei, mas não mudei, né? Não, eu fiz isso. Mas por uma pressão da sociedade de pedir Sim. desculpa. E não porque realmente aquilo aconteceu. Eu Sim. não, eu mudei de verdade. Eu tenho outra visão. Pode até ser... Claro, a gente tá sujeito a errar. Isso eu tenho que estar Todos que os estar dias, ciente gente. que eu posso errar. Ninguém Mas aqui é perfeito, não. não os mesmos erros, não da mesma forma, pode ser Sim. coisas diferentes. E eu também não sou mais capaz de fazer aquelas coisas. Eu tenho um entendimento bem diferente de Meu, mas você tudo. tinha 21 anos. Gente, 21 anos é muito novinha. Era 21 anos, né? 22 para 20. Na verdade, Não, eu mas é tinha muito 22. nova, Eu fiz gente. 22. Eu fiz a minha seletiva com 22. Em novembro eu faço aniversário, entrei em janeiro. Eu Mas tinha é muito acabado de fazer novinha 23. mesmo assim, sabe? Meu, a cabeça que a gente... Nossa, eu me olho com 22, o que eu decidia e resolvia da minha vida, eu falo, meu Deus do céu. E eu era muito inconsequente. Nossa, eu era muito. nossa. Eu falava tudo, eu não tinha pudor pra nada. Uhum. E aquilo me magoou também. As coisas que eu falei, como afetaram as pessoas ao meu redor. Porque era uma coisa que pra mim era indiferente. Mas aí ir lá e questionar minha mãe, por que sua filha faz isso? Não sei o quê. Isso é uma coisa muito dolorosa, sabe? Ali que eu fui ter dimensão das coisas, eu fui entender, poxa, isso daqui vai magoar tal pessoa. Que eu não sou única. Sim. A gente é uma sociedade, a gente tá ali no contexto. E ali eu tive um entendimento diferente até do nosso meio social. O quanto as pessoas exigem coisas de você. Quantas as pessoas exigem coisas... Pra mulher também é uma coisa muito mais complicada. Quanto que é difícil pra gente. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram muito. A gente ainda consegue se posicionar. A gente consegue ir lá. Mas o quanto que tem essa pressão muito maior pro nosso lado. Com certeza. O quanto... A mulher sempre é mais cobrada, em todos os aspectos. Tanto é cobrada, assim, que o meu grupo era 3 pessoas, né? A gente era nós 3. Eu e a outra menina, a gente saiu com 90... Eu saí com 89, a Patrícia saiu com 94, e o menino que tava com a gente saiu com 70. Os percentuais diferentes. Eu e ela, a gente era louca, a gente era horrível, e ele saiu como estrategista e jogador. Nossa, é complicado. E sendo que a gente fazia as tipo, mesmas... a gente fazia as jogadas juntos, realmente, porque a gente também teve uma coisa que o povo não aceitou, que foi combinar voto. Já lá no terceiro, 4 dias, a gente já tava combinando voto. E quando era ele que puxava essa estratégia, tava tudo certo. O homem pode ser estrategista, a mulher não. Ana, sabe o que eu queria te perguntar? Perguntar não, né? Queria que você falasse aqui pro pessoal... Que você desse um conselho pros jovens, pra quem tá assistindo a gente. Não precisa ser só jovem, todo mundo de qualquer idade que esteja passando por isso, porque hoje, né, estamos em uma era onde muita gente tem depressão, o mundo tá meio depressivo, né, são inúmeros problemas. Então eu queria que você desse, assim, uma dica, um conselho pros jovens, pra quem... né, tá passando por isso, pra quem ou já superou e tá querendo continuar, ou... Tem um ponto, assim, muito essencial, que a primeira coisa que eu sempre falo, que é, não pare o seu tratamento. Primeiro deles, procure ajuda. Sempre, procure ajuda. Não é normal ficar tanto tempo ruim, não é normal não querer fazer nada, né? Isso não é normal, gente. Não é normal querer morrer. Nós somos seres... que isso evolutivamente. Sim. A gente é um ser que precisa de perpetuar. Então, até por isso a gente tem esse negócio de reprodução. A nossa reprodução, uma coisa instintiva, é justamente para perpetuar o nosso DNA. A gente não está preparado para morrer. Então, a gente tem medo de morrer porque é uma defesa. Sim. Nós vamos correr se alguma coisa acontecer. Esse correr é o nosso instintivo de não perpetuar, sempre perpetuar, ficar imortal. A partir do momento que você não quer isso, que você quer realmente morrer, tem alguma coisa errada. Nós somos seres que temos que ter medo de morrer justamente por isso, porque é uma defesa. Sim. É uma defesa do nosso organismo. Segundo, não interromper o tratamento. Muitas pessoas, elas acabam tendo uma melhora e, então... eu não vou mais na terapia, não vou mais tomar meu remédio. E para por conta própria, isso é muito comum, muito comum, é muito comum. Ou até não procurar a própria ajuda, ficar anos e anos naquilo, não procurar ajuda. Não, eu não vou fazer por medo de ser invalidado.
A gente tem muito medo de ser invalidado. Por isso que é muito importante a gente saber, eu sempre falo abertamente, eu sou uma pessoa que faz tratamento, que toma medicação tem 6 anos, eu faço terapia e isso é normal. Sim, é super Eu normal não hoje sou em dia. louca, eu não sou isso, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que busca me entender. Porque nós não aprendemos a ser ser humano. A gente simplesmente nasce. E a gente tem que... Ninguém aprende a ser humano. A gente aprende a lidar com as coisas sozinhos, com a vida, Se né? todo mundo fizesse... A terapia é uma coisa, assim, que muda a sua vida. Se todo mundo fizesse terapia, ninguém precisava... Metade do problema da humanidade estava resolvido, Com pra começar. certeza. Porque a gente não sabe ser ser humano. A terapia tá ali justamente para te ajudar a analisar os seus conflitos, a entender o que tá acontecendo com você. Quem você é, né? Quem Pra que eu onde sou. você vai. A gente não fala sobre isso, até na escola. A gente não aprende não quem mesmo. você é. Você não aprende quem você é, você não sabe que você é. Tem pessoas que têm 40 anos que não sabem quem são. Que não sabem o que gosta. Verdade. Que simplesmente corta o cabelo porque a mãe cortava o cabelo. É verdade. E eu não gosto da minha franja, mas eu corto porque eu sempre cortei. Não se conhece, né? Eu sempre cortei, então eu vou continuar cortando. Quantas coisas as pessoas fazem, ficam anos fazendo e não gosta? E por que eu tenho que... Eu passei por isso na parte até de profissão, né? Porque graças a Deus eu sou diferente. A minha parte eu sempre fui uma pessoa que focou na carreira, e minha carreira deu muito errado. E eu tive esse presente de Deus que foi o amor. Eu tenho um amor verdadeiro. Que eu não ganhei no BBB, eu ganhei de amor. Eu tenho o meu amor, é uma coisa que eu ganhei, a vida me deu. Mas não era uma coisa que eu dava tanto valor. Sim. Eu não dava valor. Eu não dava valor. E tem muita gente que hoje talvez queira o que eu tenho. E eu não queria. Eu falava assim, não, eu não quero. Não, isso, não aquilo. Eu não dava valor àquilo que eu tinha. E no meio de todas essas coisas ruins, eu tirei o que é essencial na vida, o amor. Amar é muito importante. E até o não amar também. A gente saber se respeitar. Quantas pessoas a gente tem no nosso redor, que são pessoas que fazem mal pra gente, que tá ali, que dá tudo errado. A pessoa, qualquer coisa que você conta pra aquela pessoa, a pessoa vai lá e usa contra você. E a gente acaba, até no meio familiar, amigos. Porque assim, a gente tem uma ideia muito errônea de achar que vai dar tudo errado e que não vai ser uma pessoa do nosso lado que vai fazer. É muito pelo contrário. Às vezes são os mais próximos. Não, são as pessoas ao nosso redor que irão nos fazer mal. Não é um estranho na rua. É verdade. Então, aprender a se respeitar. Porque eu vou ficar insistindo só parte de mim, só parte de mim, só parte de mim. Não, tem que ser uma coisa recíproca. E também você tem o direito de não ser obrigado a falar com aquela pessoa, de não fazer aquilo. Sim. Você tem que aprender a se respeitar. A se respeitar naquele meio que eu tiro. Eu tô todo dia focado nisso. Às vezes não criar conflitos. Eu não quero fazer isso pra não criar conflito, porque é pior pra mim. Que mais? Isso aí. Medicação, não parar a medicação. Procurar ajuda. Procure ajuda. E se cercar de amor. Cercar das coisas boas. Às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade quando alguém me pergunta, tá tudo bem? E eu acho que hoje é uma pergunta que não cabe mais a gente perguntar, porque muitas das vezes não tá. Só que a gente não consegue falar. Ninguém vai falar, exato. Depois da pandemia, eu acho que é uma pergunta que a gente tinha que tirar do nosso meio. Oi, tá tudo bem? Porque às vezes dá vontade de falar, não tá. Tá tudo péssimo. Não é uma pergunta mais que a gente deveria fazer. É muito invasiva, eu acho. E às vezes eu tenho um pouco de medo de perguntar se tá tudo bem. Eu nem falo, não, deixa eu... eu acho que é uma coisa que... E tá tudo bem também. Tá tudo bem, não tá bem. Tá tudo bem também não estar bem todos os dias. Isso é uma coisa que todo mundo, gente, tem que colocar na cabeça. Porque você vê a vida perfeita de todo mundo na rede social, né? Ah, não, porque fulano tem a vida perfeita, só posta viajando, só posta saindo, só posta... Gente, vai ter algum dia ali da semana, do mês, que a pessoa não vai tá bem, vai realmente... não tá naquele dia bom. E tem uma outra coisa, assim, também, que eu tiro muito disso, que as pessoas não entendem que o sucesso do outro não significa o meu fracasso.
Sim. Que não é porque aquela pessoa tá viajando que eu sou fracassada. Exato. Isso assim, são vidas diferentes. Exatamente. São vontades O que que diferentes, você- e, assim, sonhos diferentes. E o que você tá fazendo até pra alcançar aquilo também? Já que você deseja tanto, o que eu estou fazendo pra chegar naquilo? É Parar verdade. de comparar e tentar conseguir. E Exato. tentar fazer. Que É parte da verdade. gente. Quando a gente entende que a vida só depende da gente, dá muito medo. Mas é isso. Depende da gente. Isso é um fato, assim, só da gente. O que a gente sente, o que a gente convive, o que a gente vive. Então, por que eu vou ficar me Tudo, martirizando e aceitando tudo pelos outros, sendo que só eu que vou estar dentro do meu caixão quando eu morrer? É verdade. E só você vai passar o que você passa. Eu, assim, eu sou uma pessoa que no dia a dia, eu não sei se eu aceito muitas coisas, assim, sabe? Porque eu falo, cara, essa pessoa, se eu tiver mal ou não, eu sei falar um bom não. Quando eu tenho que falar, sabe? Mas Porque isso é bom também. é bom. Porque você Eu faz o que aprendi você com o quer, você se tempo. respeita. Porque, assim, às vezes falar um bom não é bom. Porque só você vai lidar com a consequência de talvez falar um sim. Então, se você tem que falar aquele não, fale, né? Então, assim, eu aprendi também, porque depois de falar muito sim na vida, em alguns momentos que não É a deveria. se respeitar, né? Hoje eu tava fazendo Exatamente, terapia e minha terapeuta falou assim: existem duas coisas básicas pra qualquer relação, que é o respeito e a confiança. Com certeza. Isso você pode levar pra tudo que você vai fazer na sua vida. Se a partir do momento que você tá com uma pessoa não tem respeito, não tem confiança, não tem que ter relação. É verdade. E isso com você também. Você se respeita? Sim, é verdade. Você se respeita de verdade? Você realmente confiar? É uma coisa já difícil. A gente se confia. Você confia em você mesma? Ah, sim, não, nesse aspecto Tipo, sim, aham. E tem gente que não. Tem gente que não, É um trabalhar. Eu falo que tudo é um trabalhar na mente. É uma Eu coisa, acho que é são um duas trabalhar. coisas que. Será que tudo leva tudo pra sua vida? Me respeito? Tenho confiança? Acabou. É isso mesmo. Ana, eu quero fazer só uma última brincadeira com você. Tá. Que é o nosso ping-pong. E aí eu vou te falar algumas palavrinhas e aí você me fala o significado delas. Tá. Deus. Tudo. Família. Amor. Amor. Rodrigo, meu marido. Paz. Paz. Ai, que difícil. Paz é uma coisa que eu achava que não era essencial. E hoje eu vejo o quanto durante muito tempo, eu não passava o Réveillon de branco. Porque eu falava, paz é uma coisa que todo mundo tem. Eu preciso de dinheiro. E quando eu entendi que é mais importante ter a paz pra você ter o dinheiro, Nossa, com certeza, viu? mudou muito. Hoje eu só passo de branco. Tá certíssimo. Amigos. Nossa, amigos é uma questão. Eles são muito essenciais na nossa vida. Eu tive problemas muito com amizade, mas eu acho que é uma coisa essencial hoje. Eu vejo quanto que é essencial. Lealdade. Lealdade pra mim é tudo. Sucesso. Sucesso é relativo, eu acho. Felicidade. Felicidade, comida, uma comida gostosa, Verdade. um bom carinho, um momento de alegria. Pra mim, isso é a felicidade plena. Tempo. Tempo pode ser uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. É relativo também. E a vida. Nossa, vida! Tem uma coisa que... A vida, eu entendi que... Tem uma coisa que eu levo muito assim dentro de mim, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E isso era uma coisa que eu não entendia. Eu não acreditava. Eu achava que, eu vou ser sempre uma pessoa boa e vai ficar tudo bem. E não é assim que a vida funciona. Infelizmente, a vida é muito injusta. A vida é uma batalha diária. Na verdade, viver é muito difícil. Não é fácil. A gente passa muito mais por momentos ruins do que por momentos bons. Mas a vida é justamente sobre isso. O que eu faço com os momentos ruins? É isso mesmo. E é isso, Ana. Eu amei você aqui. Que linda, gente. Que fofa. Eu amei a história dela. Ela é uma fofa, de verdade. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada. De tudo que você contou pra gente. Com certeza alguém aí de casa vai escutar o testemunho dela de vida e vai falar assim, nossa, me identifico, tô passando por isso. E vai querer mudar também. Vai falar, eu preciso de um acompanhamento médico.
ou vai se apegar a Deus, ou vai, né, de alguma forma... Reagir. Reage. E aqui, ó, é aquela coisa, como é o Dia das Mulheres, né? Como que é aquela frasezinha que todo mundo fala? Que você tem que colocar a coroa na amiga? Como que é, amiga? Né? A minha amiga tá aqui, é da minha edição, não abaixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Não, e tem uma também que fala que você tem que colocar, se a coroa da amiga tiver torta, não, você tem que arrumar e não falar pra ela que tá torta. Exatamente. Então é isso, gente, nós mulheres temos que uma ajudar a outra, sabe? Ouvir um conselho, dar um conselho quando estiver passando um momento difícil e uma tem que ajudar a outra, porque não é fácil, não. Essa vida não é fácil, não. Então é isso. Tô muito feliz de você estar aqui. Dá um tchauzinho. Tchau. Tchau, gente. E é isso. Amei, gente. Agora a gente vai comer, porque a gente falou tanto que a gente não conseguiu comer. Não conseguiu comer, é verdade. Vamos Mas comer. tá uma delícia isso aqui, que eu já comi um pãozinho. E eu quero comer o resto. Aqui tem macarrão, tem um monte de entradinha top, tem docinhos. E é isso, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Mais um Pode Dar Mais. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. Tchau.